Neste último domingo do mês de setembro, nós celebramos o Dia Nacional da Bíblia, pela proximidade do dia 30 de setembro, amanhã, dia de São Jerônimo, um grande santo da igreja que fez a tradução para o latim. A Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico, e este santo traduziu para o latim. Depois, mais recente, vem as demais traduções até chegar ao nosso português. É de São Jerônimo, uma frase muito importante, muito conhecida, que diz assim: ignorar as Escrituras é ignorar Cristo. O cristão, ele tem que considerar, conhecer a Sagrada Escritura. A partir desta afirmação deste grande santo, nós podemos nos perguntar, pergunta você: você tem procurado ser amigo de Jesus? Tem procurado conhecer a sua palavra? Que tempo você tem tirado no teu dia a dia, na tua semana, para ouvir e meditar a palavra de Deus? E o que nos diz a Sagrada Escritura neste domingo, dia do Senhor? Primeiramente, nós vemos Moisés, já idoso, pedindo ajuda a Deus. Moisés estava cansado. A missão dele, que Deus lhe deu, era grande. Era muito grande. O povo a ele confiado era um povo cabeça dura. Seguidamente o povo se desviava do caminho de Deus, se deixava contaminar pelos ídolos. Em vez de seguir o Deus verdadeiro, seguiam os ídolos, os deuses falsos. Então, Deus atende o pedido de Moisés e dá o poder a 70 anciãos, a 70 homens. Não necessariamente sejam pessoas idosas, porque a palavra sacerdote, ela também significa ancião. O padre, mesmo sendo muito jovem, é um ancião. Então, 70 anciões, 70 homens receberam esse poder enviado por Deus de profetizar, receberam uma porção daquele Espírito Divino que estava sobre Moisés. Só que, além desses 70 homens que receberam esta graça, e logo depois eles perderam, vai dizer no texto, teve dois sujeitos, chamado Eldade e Medade. Esses dois homens, eles também receberam esse Espírito de Deus e começaram a profetizar, só que eles não estavam no grupo dos 70. E isso vai desagradar o jovem Josué, o grande Josué, que depois vai adentrar a terra prometida. Josué, ele reclama a Moisés: manda que eles se calem, eles não são do grupo dos nossos, não estavam entre os 70, eles têm que ficar quietinhos. Aqui a gente pode fazer uma comparação de Josué igual uma criança, que quando vê outra criança brincando com outro brinquedo, ela fica com ciúme. Às vezes acontece com nós adultos também, a gente acaba se incomodando com o bem do outro, por exemplo. É mais ou menos o que Josué passou aqui. E Moisés, então, eu acredito que deve ter dado um grande suspiro antes de dizer: quem dera que todo o povo de Israel profetizasse. Coisa boa seria se todos pudessem ouvir a voz de Deus, falar em nome de Deus, fazer novos seguidores de Deus. Até aqui, meus queridos, nós temos um grande ensinamento para meditarmos, que está lá em João capítulo 3, versículo 8. O Espírito sopra onde quer. O Espírito Santo de Deus, ele sopra onde quer. Deus, ele dá o seu dom a quem ele quer, aonde ele quer. Aquele que se abre ao dom recebe de Deus esse dom. O dom do Espírito Santo não é propriedade da igreja, é de Deus. Às vezes a gente pode cometer o erro
de achar que somente entre os nossos, entre os do nosso meio, estão os salvos, estão os perfeitos, estão aqueles que ouvem a Deus, e os demais estão todos perdidos. A igreja nos ensina que fora da igreja não há salvação, mas a igreja também nos ensina que pode sim alguém se salvar fora da igreja. Claro que também pela igreja, pela Santa Missa que nós rezamos, pelo único sacrifício redentor na cruz, que nós celebramos em cada Santa Missa. Mas aqueles que estão fora da igreja, da Santa Igreja Católica, também pode alcançar, pela graça de Deus, claro, com seus esforços colaborando também. Da mesma forma, a reclamação de João a Jesus, ao observar no Evangelho que um homem que não era do grupo dos discípulos, ele havia expulsado um demônio em nome de Jesus. E Jesus então não proíbe que outras pessoas ou que aquele homem mesmo realizem esses sinais. Ele vai dizer que não é contra nós, é a nosso favor. É uma confirmação na primeira leitura. O Espírito Santo sopra aonde quer. Quem não é contra Jesus é a seu favor. Um outro ensinamento da palavra de Deus de hoje está na recompensa que Deus tem para nós pelos atos que nós realizamos. Quem der de beber um copo de água por Cristo não ficará sem recompensa. Deus, Ele quer dar uma recompensa pelo mínimo bem que você faz, fique sabendo disso. Deus, Ele é bom e justo. Ele quer dar aquela boa recompensa pelo teu esforço, pela tua dedicação no seguimento a Cristo. É certo que se nós fizermos o mal, também receberemos uma recompensa, não de Deus, mas do inimigo. Qual recompensa nós merecemos? A de Deus ou a do inimigo? Uma tarefa importante, conforme Gálatas capítulo 6, versículo 9, não devemos nos cansar de fazer o bem. Tem pessoas que se decepcionam. Eu já ajudei tanto tal pessoa e ela não muda, então eu não vou mais ajudar. Eu já fui uma pessoa boa, fiz tanta coisa, mas só me sacaneio, não vou mais fazer. Não faça isso. Não se canse de fazer o bem, porque Jesus foi até as últimas consequências fazendo o bem, até morrer na cruz. O bem maior que nós podemos fazer é servir a Deus e também ao nosso próximo. Santo Agostinho vai dizer que na ordem do preceito a gente primeiro ama a Deus, mas na prática nós primeiro amamos o nosso irmão. Se nós não amarmos o irmão que nós vemos, como é que vamos amar a Deus que nós não vemos? Amando o irmão, eu estou amando também o meu próximo. Às vezes a gente quer somente amar Deus e esquece que o nosso irmão é filho de Deus e eu tenho que amar ele, mesmo nas suas misérias. Mas agora eu quero entrar num tema fundamental da liturgia de hoje: as nossas amizades. As nossas amizades. Diz a palavra de Deus em Eclesiástico que quem encontrou um amigo encontrou o tesouro. Você tem um tesouro assim? Um amigo? Que bom que a gente tem amigos que sejam amigos de Jesus. São tesouros valiosos. Um verdadeiro amigo, ele se caracteriza por querer as mesmas coisas que nós queremos e rejeitar, odiar as mesmas coisas que nós rejeitamos e odiamos. Isso é um amigo. Ama o que eu amo, odeia o que eu odeio. Se um amigo gosta das coisas de Deus e rejeita as coisas do mundo, contaminadas pelo pecado e vícios, esta amizade ela será muito produtiva para nós. Mas se as nossas amizades elas forem para reforçar os nossos defeitos, nos afastar de Deus, das coisas de Deus, esta amizade ela deve ser terminada. Nós podemos nos perder e podemos inclusive colaborar para a perdição do irmão.
E é exatamente isso que Jesus quer dizer quando Ele recomenda que nós devemos cortar a mão, cortar o pé e arrancar o olho, quando estes membros nos levam a pecar. Significa, portanto, cortar, arrancar aquela amizade pecaminosa. Em outro sentido, cortar e arrancar um membro da gente é também nós sermos vigilantes, não nos expondo a situações próximas do pecado. Não podemos brincar com fogo, que a gente se queima. Nos demos conta, meus irmãos, de que sempre que nós pecamos, ou quando nos expomos a situações próximas de pecado, nós corremos o risco de sermos motivo de escândalo para os pequenos. Quem são os pequenos? Os pequenos são os que não são grandes pecadores e nem são santos, ou grandes santos. Os grandes pecadores, eles não se escandalizam com os erros da gente, porque eles também estão no erro. É só mais um que erra. Estão acostumados ao erro. É normal. Enquanto que os santos, os grandes santos, eles também não se escandalizam com os pecados alheios, pois sabem da fragilidade humana e possuem um amor a Deus muito maior, a ponto de não se abalar jamais pelas piores misérias humanas. Então vejam, os pecadores, os grandes pecadores, os grandes santos, não são aqueles que se escandalizam. Provavelmente nós não somos dos grupos dos grandes pecadores e nem dos grandes santos. Provavelmente nós sejamos do grupo dos pequenos. Nós facilmente nos escandalizamos com muitas realidades, com os erros dos outros, e podemos ser motivo de escândalo também para o nosso próximo. Qual o remédio então para isso? Procurarmos a santidade, porque aliás nós sendo santos, grandes santos, não nos escandalizaremos com o erro dos outros e não seremos motivo de escândalo para ninguém. A santidade então vai nos ajudar a vencer isto, evitando as ocasiões de pecado. E para isso é importante a gente cultivar boas e santas amizades. Quem encontrou um amigo, encontrou um tesouro, como disse. Pessoas que pensem como a gente, que ame aquilo que a gente ama, que odeie aquilo que a gente odeia, que ame a Deus, que odeie o pecado. Diz o Eclesiastes ainda no capítulo 3, versículo 27, quem ama o perigo, nele cairá. Quem ama o perigo, um dia pode cair. E o que fazer então, para nós não sermos motivos de escândalo para alguém, para os pequeninos? Vou apresentar aqui 4 meios naturais e 4 meios sobrenaturais de nós podemos enfrentar essa realidade e não escandalizar ninguém. Primeiro meio natural, a mortificação dos sentidos. Nós temos 5 sentidos e temos que aprender a mortificar. O nosso olho pode nos levar ao pecado, então tem que desviar o olhar. Não é para arrancar o olho, é para desviar o olhar. Tem uma pessoa atraente que pode te fazer você ser infiel no seu casamento ou na sua vocação. Desvia o olhar, olha para baixo, mortifica o teu olho. Tem um site, um vídeo, um programa que vai ser um gatilho para você pecar. Não olha mais isso. Sai dessa rede social, vai fazer outra coisa. Mortifica o teu olhar. Assim como também você pode mortificar e deve mortificar todos os demais sentidos: o paladar, o ouvido, o tato, tudo mais. Segundo meio natural, boas leituras. Hoje a gente tem lido muito pouco, a gente mais assiste vídeos e coisas assim, mas é importante uma boa leitura. Um livro de um santo, escolha um livro de um santo para ler. Isso vai te ajudar a você a não ser motivo de escândalo, porque você vai conhecer melhor a doutrina
da igreja que aquele santo está nos explicando. Um terceiro meio natural para a gente não ser ocasião de pecado, o trabalho. A ociosidade pode nos levar ao pecado. Temos que ter uma vida ativa de trabalho. Na condição que nós estamos, na situação que nós estamos, precisamos. Tem pessoas que não têm emprego, tudo bem, busca o seu emprego, mas trabalho todos têm. Dentro de casa sempre tem o que fazer, não é? Você pode ajudar também alguém que precisa. Acha alguma coisa para fazer. Quarto meio natural, tenha entretenimento saudável. Tem entretenimento que são pecaminosos, mas tem saudáveis. Faça uma lista. Atividade física, por exemplo. Vai na casa de uma pessoa amiga tomar um chimarrão. Faça uma lista de coisas saudáveis que você sinta prazer e que não sejam pecado. Meios sobrenaturais. O primeiro, oração. Sem oração a gente não aguenta. Temos que ter vida de oração todo dia. Tirar um tempinho para rezar. Segundo, lembra que Deus te vê. Você pode estar sozinho no teu quarto. Deus está te vendo. Deus vê tudo. Ele conhece tudo. Terceiro, busque os sacramentos da igreja. A começar pela Eucaristia, pela confissão. Os sacramentos são meios de nos unir a Deus. E quarto meio sobrenatural, a devoção à Nossa Senhora. Maria nunca pecou, é nossa mãe, é mãe de Deus, intercede por nós, nos dá força. Se consagra a Nossa Senhora. São dicas, pequenas dicas que dei aqui, ou grandes dicas, para nós buscarmos a santidade e não sermos motivo de escândalo para ninguém. Que possamos encontrar bons amigos, que sejamos bons e santos amigos, para que a gente possa crescer em santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.